Ela era só uma faxineira, mas o que fez acabou com o casamento do milionário na hora. E o que aconteceu depois, ninguém jamais vai esquecer. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. Dália estava terminando de limpar o último banco da igreja quando a porta da sacristia se abriu com força. Sabrina entrou com o vestido de noiva perfeito, mas com o rosto cheio de ódio. O casamento com o milionário Gael começaria em 15 minutos, e ela não podia permitir que nada desse errado. Você, disse Sabrina apontando para Dália. Preciso falar com você agora. Dália parou de passar o pano no banco e se virou. Conhecia Sabrina apenas de vista. Sabia que era a noiva rica que se casaria hoje. Não entendia por que uma mulher como ela quereria falar com uma simples faxineira. Sim, senhora, respondeu Dália, segurando o pano de limpeza com força. Sabrina caminhou até ela com passos firmes. Seus olhos brilhavam de raiva. Ela tirou um envelope grosso do buquê de flores e jogou nos pés de Dália. O envelope caiu no chão com um som pesado. Isso é para você e seu filho desaparecerem. Para sempre, sussurrou Sabrina, baixando a voz para que ninguém mais pudesse ouvir. Dália olhou para o envelope no chão. Estava cheio de dinheiro. Mais dinheiro do que ela via em um ano inteiro de trabalho. Mas algo em sua barriga se revirou. Ela se ajoelhou e empurrou o envelope de volta para Sabrina. Não entendo, senhora. Não fiz nada de errado. A face de Sabrina mudou completamente. O sorriso falso desapareceu. Seus olhos se estreitaram e ela se inclinou para perto de Dália. Escute bem, sua faxineira insignificante. Eu sei quem você é, sei quem é seu filho e sei que você pode estragar tudo para mim hoje. Dália sentiu o coração acelerar. Como Sabrina sabia sobre Léo? Como sabia sobre o passado? Não sei do que está falando, mentiu Dália, mas sua voz saiu trêmula. Claro que sabe, respondeu Sabrina com um sorriso cruel. Você teve um caso com Gael há 6 anos, e aquele menino que você esconde é filho dele. O mundo de Dália parou. Ninguém sabia disso. Ninguém mesmo. Ela tinha guardado esse segredo como se fosse sua vida, e de certa forma era. Como você sabe disso? Perguntou Dália, ainda de joelhos no chão. Eu sei de tudo o que preciso saber sobre o homem com quem vou me casar, disse Sabrina. Contratei um detetive. Descobri sobre vocês dois, sobre o romance, sobre a gravidez que ele nunca soube. Dália sentiu lágrimas queimarem em seus olhos. Tinham violado sua privacidade. Tinham descoberto o segredo que ela protegia há tanto tempo. Ele não sabe sobre Léo, sussurrou Dália, e nunca vai saber, porque você vai pegar esse dinheiro e vai sumir da vida dele, para sempre. Dália olhou novamente para o envelope. Era tentador. Com aquele dinheiro, ela e Léo poderiam recomeçar em outro lugar. Ela não precisaria mais trabalhar 2 empregos. Léo poderia ter uma vida melhor, mas algo dentro dela se revoltou. Não estava certo. Gael tinha o direito de saber que tinha um filho. Léo tinha o direito de conhecer o pai. Não posso aceitar isso, disse Dália, levantando-se do chão. Sabrina deu um passo para trás, surpresa. Não esperava essa resposta. Você está cometendo o maior erro da sua vida, disse Sabrina, com a voz gelada. Talvez, mas é minha escolha. Sabrina riu, mas não havia alegria no som. Era um riso perigoso. Escolha. Você acha que tem escolha aqui? Olhe para você. Olhe para mim. Quem você acha que ele vai acreditar? Dália sabia que Sabrina estava certa. Quem acreditaria em uma faxineira pobre contra uma mulher rica e poderosa? Se você abrir a boca sobre qualquer coisa hoje, continuou Sabrina, eu juro que destruo sua vida de um jeito que esse dinheiro vai parecer um prêmio. Ninguém nunca vai acreditar em você. Vou dizer que você é uma aproveitadora, uma golpista. Vou fazer você perder o emprego. Vou fazer você perder tudo. O corpo de Dália tremeu. Não de medo, mas de raiva. Como alguém podia ser tão cruel?
Você não pode me ameaçar assim, disse Dália, tentando soar corajosa. Posso e estou fazendo. Você não é nada. Apenas uma faxineira que ninguém vai lembrar. Eu sou Sabrina Mendonça. Minha família tem poder nesta cidade. Uma palavra minha e você nunca mais consegue trabalho em lugar nenhum. Sabrina pisou no uniforme de Dália ao passar por ela, indo em direção à porta. Pense bem no que eu disse. O casamento começa em 10 minutos. Você ainda tem tempo de ser inteligente e aceitar minha oferta. Ou pode ser burra e ver sua vida virar um inferno. A porta se fechou com força, deixando Dália sozinha na sacristia. Ela olhou para o envelope no chão. O dinheiro estava ali, tentando-a. Mas ela pensou em Léo. Pensou em como ele sempre perguntava sobre o pai. Dália respirou fundo. Sabia que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Mas será que ela teria coragem de fazer a coisa certa? Dália se apoiou na parede da sacristia, tentando controlar a respiração. As palavras de Sabrina ainda queimavam em seus ouvidos, mas sua mente voou para 6 anos atrás. Como tudo começou, como tudo acabou. Era verão de 2018. Dália tinha 19 anos e trabalhava como garçonete em um café pequeno no centro da cidade. Gael tinha 22 e ainda era apenas o filho do dono de uma empresa. Não o milionário que se tornaria depois. Ele entrava no café toda manhã às 7h30, sempre pedindo a mesma coisa. Café preto e pão de açúcar. Sempre educado, sempre com pressa. Dália achou ele bonito desde o primeiro dia, mas nunca imaginou que ele a notaria. Por 3 meses foi assim. Palavras educadas, sorrisos rápidos, nada mais. Até o dia em que ele chegou diferente. Os olhos vermelhos, o rosto cansado. Está tudo bem? Perguntou Dália enquanto servia o café. Gael olhou para ela. Realmente olhou, como se a visse pela primeira vez. Meu pai morreu ontem, disse ele, simples assim. Dália sentiu o coração apertar. Não sabia o que dizer, então apenas colocou a mão sobre a mão dele por alguns segundos. Sinto muito, sussurrou. Obrigado, disse ele, e pela primeira vez em 3 meses, não saiu correndo. A partir daquele dia, Gael começou a demorar mais no café. Conversavam sobre coisas simples, os livros que Dália lia, os planos que ele tinha para a empresa do pai. Quero fazer diferente, disse Gael uma manhã. Meu pai era muito rígido. Quero que as pessoas que trabalham comigo se sintam valorizadas. Você vai conseguir, respondeu Dália. Tenho certeza. O primeiro beijo aconteceu 3 semanas depois. Dália estava fechando o café quando Gael apareceu na porta. Esqueci algo, disse ele. O quê? De te perguntar se você gostaria de jantar comigo. Jantaram em um restaurante simples. Gael insistiu que não queria ostentação. Conte-me sobre você, disse ele. Moro com minha mãe, trabalho no café de manhã e estudo à noite. Sonho em ser professora um dia. Você vai ser uma professora incrível. Os 3 meses seguintes foram os mais felizes da vida de Dália. Gael era diferente quando estava com ela. Mais leve, mais alegre. Estou apaixonado por você, disse Gael uma noite quando estavam sentados na pracinha perto da casa de Dália. Eu também, respondeu ela sem hesitar. Quero que você conheça minha mãe. O jantar na casa da família foi um desastre. A mãe de Gael, Dona Miriam, foi educada, mas gélida. Fez perguntas sobre a família de Dália, sobre seus planos, sobre suas ambições. Tudo soou como um interrogatório. É uma moça simpática, disse Dona Miriam depois, quando pensava que Dália não estava ouvindo. Mas você precisa pensar no futuro, filho, na empresa, na responsabilidade que tem agora. Estou pensando no futuro, mãe, e quero Dália nele. Você é muito jovem para saber o que quer. A pressão da mãe aumentava todos os dias. A empresa precisava de atenção total. Havia problemas financeiros que seu pai havia escondido. Seu pai morreu de estresse, Gael. Você vai deixar tudo desmoronar por causa de uma distração? Dizia Dona Miriam constantemente. Você precisa cortar todas as suas fraquezas, ela insistia, para honrar seu pai, para salvar a empresa.
Dália era considerada a maior fraqueza. Gael ficou dividido entre o amor e a pressão. Uma noite ele chegou ao café diferente. Talvez minha mãe tenha razão, disse ele para Dália. Talvez eu devesse focar só na empresa por um tempo. O que você está dizendo? Que talvez precisemos dar um tempo. Mas eles nunca pausaram. Gael simplesmente desapareceu. Trocou o número do telefone, parou de ir ao café, parou de existir na vida dela. Uma semana depois de ele sumir, Dália descobriu que estava grávida. Agora, 6 anos depois, na sacristia da igreja, Dália tocou a barriga e lembrou da sensação de ter descoberto sobre Léo. Sozinha, assustada, sem saber o que fazer. Ela tentou encontrar Gael, mas ele havia se tornado inacessível. A empresa cresceu, ele virou uma figura pública, um milionário. E ela continuou sendo apenas uma garçonete grávida que ninguém acreditaria. Dália olhou para o envelope no chão. 6 anos depois, estava na mesma situação. Sozinha contra o mundo. Mas agora ela tinha Léo, e ele merecia conhecer a verdade sobre o pai. No altar da igreja, Gael ajustou o nó da gravata pela 5ª vez em 2 minutos. Seus dedos tremiam ligeiramente, algo que nunca acontecia durante reuniões de negócios. Mas aquele dia era diferente. Era o dia do seu casamento. O padre sorriu para ele de forma encorajadora. Nervoso é normal, meu filho. Logo ela chegará e tudo ficará perfeito. Gael forçou um sorriso. Perfeito. Essa palavra o incomodava há semanas. Sua vida era perfeita no papel, mas se sentia como um estranho dentro dela. Ele olhou para os convidados que lotavam a igreja. Todos estavam ali pela aparência. Amigos de negócios, parentes distantes, pessoas importantes da cidade. Gael não conseguia se lembrar da última vez que havia rido de verdade com alguém daquele grupo. Sua mente vagou para 6 anos atrás, quando seu pai morreu. O mundo despencou naquele dia. De repente, ele se tornou responsável por uma empresa em crise e por centenas de funcionários. Você precisa cortar todas as suas fraquezas, havia dito sua mãe, Dona Miriam, para honrar seu pai, para salvar a empresa. Dália era considerada a maior fraqueza de todas. A decisão de terminar com ela foi a mais difícil de sua vida. Mas ele era jovem, imaturo, esmagado pelo luto e pela culpa. Acreditou que estava fazendo a coisa certa. Ele não teve coragem de ter uma conversa final com Dália. Simplesmente desapareceu. Mergulhou no trabalho 18 horas por dia. Disse a si mesmo que era temporário, que quando a empresa se estabilizasse, ele voltaria para ela. Mas a empresa nunca se estabilizou completamente. E com o tempo, Gael se convenceu de que havia feito a escolha certa. Dália merecia alguém melhor. Ele se forçou a esquecer. Trabalhou como um louco. Transformou a empresa em um império. E enterrou o Gael que amava Dália sob camadas de responsabilidades. O casamento com Sabrina não era por amor. Era uma aliança estratégica. Ela vinha de uma família rica, tinha conexões importantes, sabia como ser a esposa de um empresário bem-sucedido. Você precisa de uma esposa à sua altura, havia dito sua mãe quando apresentou Sabrina. Alguém que entenda seu mundo. Sabrina era linda, elegante, educada. Era tudo que uma esposa de milionário deveria ser. Mas quando Gael a beijava, não sentia nada. Quando conversavam, era sempre sobre coisas superficiais. Agora, parado no altar esperando Sabrina aparecer, Gael se perguntava se estava cometendo um erro. Ele colocou a mão no bolso e tocou a aliança que estava ali. O metal estava frio contra seus dedos. Está tudo bem, Sr. Gael? Perguntou o padre, notando sua expressão. Sim, só pensando na vida. É normal. O casamento é um grande passo. Um grande passo para onde? Gael não sabia mais. Sabia que deveria estar feliz, mas sentia apenas um vazio imenso no peito. De repente, ele sentiu uma saudade profunda de algo que não conseguia definir.
Era a saudade da pessoa que ele era antes de se tornar o que todos esperavam que ele fosse. Saudade dos domingos simples com Dália no parque. Saudade de rir de verdade. Saudade de se sentir completo. A música começou a tocar, indicando que Sabrina estava chegando. Gael respirou fundo e se preparou para sorrir, para representar o papel do noivo feliz. Mas seria que ainda havia tempo para voltar atrás? As portas da igreja se abriram com solenidade e a marcha nupcial começou a tocar. Todos os convidados se levantaram, virando-se para ver a noiva. Gael também se virou, forçando o sorriso que havia praticado no espelho durante semanas. Sabrina apareceu na entrada como uma visão de perfeição. O vestido de renda francesa havia custado mais do que muitas pessoas ganhavam em um ano. As pérolas no pescoço eram herança de família. O véu caía como uma cascata atrás dela. Tudo estava impecável. Ela caminhou lentamente pelo corredor, cada passo calculado para causar impacto. Os fotógrafos disparavam suas câmeras sem parar. Os convidados sussurravam elogios. Era exatamente o tipo de casamento que a sociedade esperava ver. Linda, sussurrou alguém na primeira fileira. Perfeita, concordou outra voz. Gael observava tudo como se estivesse assistindo a um filme. Sabrina era realmente linda. Não podia negar isso. Mas quando olhava para ela, não sentia a alegria que deveria sentir. Sabrina sorriu para ele quando seus olhos se encontraram. Mas Gael notou algo estranho no sorriso dela. Havia uma tensão ali, uma urgência que não estava presente nos ensaios. Enquanto ela caminhava, Gael tentou se lembrar de um momento genuíno entre eles. Uma conversa real, uma risada espontânea, qualquer coisa que indicasse uma conexão verdadeira. Você está linda hoje, havia dito ele na noite anterior durante o jantar de ensaio. Obrigada, gastei uma fortuna no salão, ela respondeu, verificando a maquiagem no espelho compacto. Nem isso havia soado como um momento real. Sabrina continuou caminhando, cumprimentando pessoas importantes com acenos discretos. Gael sabia que ela havia memorizado a lista de convidados, estudado quem era quem, preparado-se para esse momento como se fosse uma apresentação de negócios. Está nervoso? Havia perguntado ela ontem. Um pouco. Não precisa ficar. Vai ser tudo perfeito. Planejei cada detalhe. Ela realmente havia planejado. A festa de casamento custou uma fortuna. 300 convidados, banda ao vivo, jantar de 10 pratos, lua de mel em Paris. Tudo como uma produção de Hollywood. Mas Gael não conseguia parar de se perguntar. Onde estava a emoção real em tudo aquilo? Quando Sabrina chegou mais perto, ele notou que ela olhava disfarçadamente para os fundos da igreja. Havia algo em sua expressão que ele não conseguia decifrar. Parecia preocupação. Está tudo bem? Sussurrou Gael quando ela finalmente chegou ao altar. Claro, por que não estaria? Respondeu ela rapidamente, ajeitando o buquê. Mas Gael conhecia Sabrina bem o suficiente para perceber quando ela estava tensa. E ela definitivamente estava. O padre começou o discurso sobre amor e compromisso. Falava sobre a importância da honestidade no casamento, sobre como os votos eram sagrados. Gael tentou se concentrar nas palavras, mas sua mente continuava vagando. Ele olhou para sua mãe na primeira fileira. Dona Miriam sorria com satisfação. Aquele casamento era tudo o que ela queria para o filho. Status, poder, conexões importantes. Sabrina vem de boa família, ela havia dito quando os apresentou. Sabe como se comportar em sociedade. Vai ser uma excelente esposa para você. Excelente esposa. Não amorosa, não carinhosa. Excelente. O casamento é uma união sagrada, continuava o padre, baseada no amor verdadeiro e na honestidade mútua. Amor verdadeiro. Gael sabia como era essa sensação. Havia sentido com Dália. O coração acelerado quando havia, a felicidade genuína quando estavam juntos, a sensação de que o mundo fazia sentido. Com Sabrina, sentia conforto, segurança,
praticidade, mas não amor. Sabrina apertou seu braço, trazendo-o de volta ao presente. Ela estava sorrindo para os convidados, representando o papel da noiva radiante. Mas Gael notou que suas mãos tremiam ligeiramente. "Está nervosa?" sussurrou ele. "Só ansiosa para que tudo termine." Ela respondeu baixinho. Terminar. Palavra interessante para uma noiva usar sobre o próprio casamento. O padre continuou falando sobre compromisso e fidelidade. Os convidados escutavam em silêncio respeitoso. As câmeras continuavam clicando. Tudo seguia o roteiro perfeitamente, mas Gael não conseguia se livrar da sensação de que estava representando um papel, como se fosse um ator em uma peça que não havia escolhido protagonizar. Será que ainda era possível mudar o final da história? Nos últimos bancos da igreja, Dália segurava a mão pequena de Léo e tentava se manter invisível. Ela havia decidido ficar apenas alguns minutos só para ver Gael uma última vez antes de decidir o que fazer com a ameaça de Sabrina. Léo estava quieto ao seu lado, maravilhado com a beleza da igreja. Seus olhos grandes percorriam os vitrais coloridos, as flores brancas, a decoração elegante. "Mamãe, por que estamos aqui?" sussurrou ele, puxando a manga do uniforme dela. "Só por alguns minutos, amor. Depois vamos embora", respondeu Dália baixinho. Léo abriu seu pequeno caderno de desenhos e começou a rabiscar com o lápis colorido. Era um menino obediente, nunca dava trabalho. "Olha, mamãe", disse Léo, mostrando o desenho. "Desenhei a igreja." "Ficou lindo, meu amor", sussurrou Dália, acariciando os cabelos dele. A marcha nupcial começou a tocar e todos se levantaram. Dália também se levantou, segurando Léo pela mão. Quando viu Sabrina entrar, vestida como uma princesa de conto de fadas, Dália sentiu uma pontada no peito. Mas quando olhou para Gael no altar, algo a surpreendeu. Ele não parecia feliz, parecia distante, como se estivesse cumprindo uma obrigação em vez de vivendo o dia mais feliz de sua vida. "Mamãe, quem é aquele moço?" perguntou Léo, apontando discretamente para o altar. Dália seguiu o olhar do filho e sentiu o coração parar. Léo estava apontando diretamente para Gael. "Por que quer saber, amor?" "Ele parece com alguém que conheço", disse Léo, concentrado. Dália sentiu um calafrio. Léo era esperto demais às vezes. De repente, seus olhos se iluminaram e ele começou a mexer na mochila pequena que sempre carregava. "O que está procurando?" perguntou Dália, preocupada. "A foto", disse Léo, tirando algo de dentro da mochila. O coração de Dália despencou. Era a foto. A única foto que ela havia guardado de Gael. Uma foto antiga de 6 anos atrás. "Léo, onde você pegou isso?" sussurrou Dália, tentando pegar a foto. "Vi na sua gaveta ontem quando estava procurando minha canetinha", disse Léo inocentemente. "Achei bonita e trouxe para desenhar o moço." "Você não pode ficar com isso, amor. É da mamãe." "Mas eu queria desenhar ele. Ele tem o mesmo nariz que eu", disse Léo, comparando a foto com seu reflexo no vitral. Dália sentiu como se o mundo estivesse girando. Claro que Léo havia notado a semelhança. Como não notaria? Ele tinha os mesmos olhos de Gael, o mesmo formato do rosto, até a mesma marca de nascença pequena na testa. "Léo, preciso que você guarde essa foto agora", disse Dália, estendendo a mão. "Mas mamãe, eu tenho certeza que conheço ele. É igualzinho ao desenho que faço do meu papai." Dália sentiu o ar faltar. Léo sempre desenhava um pai imaginário, baseado nas poucas coisas que ela havia contado. Mas ela nunca percebeu que os desenhos eram tão parecidos com Gael. "Mamãe", disse Léo com a voz baixa, mas cheia de emoção, "esse é meu papai, não é?" Dália sentiu lágrimas queimar em seus olhos. Como explicar para uma criança de 5 anos que sim, aquele homem era seu pai, mas que ele não sabia que ela existia? "Meu amor, é complicado." "Ele não sabe que eu existo?" perguntou Léo, com uma sabedoria que não era típica de sua idade. Dália não conseguiu responder. As lágrimas finalmente escorreram pelo seu rosto. "Por que ele não sabe, mamãe?
porque às vezes as coisas não acontecem como a gente quer. Léo olhou para Gael no altar novamente. O padre estava falando sobre amor e compromisso, mas o menino não entendia as palavras. Ele só via o homem que sempre imaginou ser seu pai. Mamãe, posso conhecer ele depois do casamento? Léo, só para dizer oi. Prometo que não vou incomodar. Dália olhou para o altar onde Sabrina e Gael estavam de mãos dadas. Em alguns minutos, eles seriam marido e mulher. Vamos embora, meu amor. Não deveríamos estar aqui. O menino percebeu a tristeza na voz da mãe e concordou. Ele guardou o caderno de desenhos e segurou a mão dela. Mas quando estavam se levantando para sair, o padre fez a pergunta tradicional sobre objeções ao casamento. Era apenas formalidade. Ninguém nunca se opunha mesmo, exceto que Léo, na inocência de seus 5 anos, não sabia disso. Eu me oponho! Gritou Léo, levantando a mãozinha. E naquele momento, tudo mudou para sempre. O silêncio na igreja foi total. 300 pessoas viraram suas cabeças em direção aos fundos, onde Dália tentava puxar Léo para fora do banco. O menino, sem entender a gravidade do que havia feito, continuava com a mãozinha levantada. Léo, precisa ficar quieto, sussurrou Dália desesperadamente. Mas Léo estava determinado. Aos 5 anos, ele via o mundo de forma simples. Havia encontrado seu pai e queria conhecê-lo. Mamãe, você disse que ele é meu papai. Eu quero falar com ele, disse Léo em voz alta o suficiente para as primeiras fileiras ouvirem. Murmúrios começaram a se espalhar pela igreja. As pessoas sussurravam entre si, tentando entender o que estava acontecendo. No altar, Gael estava paralisado. Ele reconheceu Dália imediatamente, mesmo depois de 6 anos. E ao lado dela estava uma criança que... havia algo familiar naquele rostinho. Gael? Sussurrou Sabrina ao seu lado, apertando o braço dele. Quem são essas pessoas? O padre, confuso com a interrupção, tentou retomar a cerimônia. Bem, vamos continuar então? Espera! Gritou Léo novamente, desta vez se levantando no banco. Eu quero falar com meu papai. O som da voz infantil cortou o ar como uma lâmina. Agora não havia dúvida do que o menino havia dito. Dália sentiu o mundo desabar. Ela pegou Léo no colo, tentando sair dali o mais rápido possível. Desculpem, ele é só uma criança, não sabe o que está dizendo, disse ela alto o suficiente para todos ouvirem. Mas Léo não queria ir embora. Ele esticou os bracinhos em direção ao altar. Papai, papai, sou eu, Léo! Gritou ele, lutando para sair dos braços da mãe. Gael deu um passo à frente instintivamente. Algo naquela situação o estava puxando, mesmo sem entender completamente o que estava acontecendo. Gael, não, disse Sabrina firmemente, segurando o braço dele. É obviamente uma golpista tentando estragar nosso casamento. Mas Gael mal ouviu as palavras de Sabrina. Seus olhos estavam fixos em Dália, que agora estava quase na porta da igreja. Mamãe, por que estamos indo embora? Eu quero conhecer meu papai, chorava Léo, suas lágrimas fazendo o coração de todos na igreja apertar. Dona Miriam, a mãe de Gael, se levantou da primeira fileira. Seguranças! Gritou ela. Tirem essa perturbada daqui! Dália finalmente conseguiu chegar à porta com Léo no colo, mas o menino continuava gritando. Eu só queria conhecer meu papai. Por que não posso conhecer meu papai? As palavras do menino cortavam o silêncio. Havia uma dor tão pura, tão genuína naquela voz infantil, que muitas pessoas na igreja sentiram lágrimas nos olhos. Gael sentiu algo se movendo em seu peito. Uma conexão que ele não conseguia explicar. Olhando para aquela criança, algo clicou em sua mente. Os olhos, o formato do rosto, a marca de nascença pequena na testa. Não, sussurrou Gael para si mesmo. O que foi? Perguntou Sabrina, notando a mudança em sua expressão. Gael não respondeu. Sua mente estava fazendo cálculos. 6 anos desde que ele havia deixado Dália. A criança parecia ter cerca de 5 anos.
Dália! Gritou Gael de repente, sua voz cortando todo o barulho da igreja. Ela parou na porta, ainda com Léo no colo. Lentamente se virou para olhar para ele. Seus olhos se encontraram pela primeira vez em 6 anos. E naquele momento, sem palavras, ele viu a verdade escrita no rosto dela. É verdade? Perguntou Gael, sua voz atravessando toda a igreja. Dália não respondeu, mas as lágrimas em seus olhos foram resposta suficiente. Responda! Gritou Gael, dando passos em direção a ela. Gael, pare com isso! Disse Sabrina, tentando segurá-lo. Você está fazendo um escândalo! Mas Gael não parava. Continuou caminhando pelo corredor, seus olhos fixos em Dália e na criança. Ele é meu filho? Perguntou Gael quando chegou mais perto. Léo parou de chorar e olhou para Gael com os olhos grandes e esperançosos. Você é meu papai de verdade? Perguntou o menino com a voz pequena. Gael olhou para aquele rostinho e viu a si mesmo quando criança. Não havia dúvida possível. Por que você nunca me contou? Perguntou Gael para Dália, sua voz tremendo de emoção. Porque você desapareceu, respondeu Dália simplesmente, as lágrimas escorrendo pelo rosto. A verdade caiu sobre todos na igreja como uma bomba. O milionário mais respeitado da cidade tinha um filho que nunca soube que existia. E estava descobrindo isso no dia do seu casamento. Mas Sabrina não ia deixar tudo desmoronar sem lutar. A igreja estava em completo caos. Convidados sussurravam entre si. Alguns tiravam fotos discretamente com os celulares. Gael estava parado no meio do corredor, olhando para Dália e Léo, como se tivesse visto um fantasma. Gael! Gritou Sabrina do altar, sua voz cortando o barulho dos murmúrios. Volte aqui agora! Mas Gael não se movia. Seus olhos estavam fixos em Léo, que o olhava de volta com curiosidade e esperança. Você realmente é meu papai? Perguntou Léo novamente, esticando uma mãozinha em direção a Gael. Antes que Gael pudesse responder, Sabrina desceu do altar com o vestido de noiva, fazendo barulho contra o chão de mármore. Suas faces estavam vermelhas de raiva e desespero. Chega! Gritou ela, caminhando rapidamente pelo corredor. Isso é ridículo! Ela chegou até onde Gael estava e se posicionou entre ele e Dália, como um escudo humano. Gael, querido, disse Sabrina, forçando um sorriso doce. Não vê o que está acontecendo aqui? É uma armação. Gael piscou, saindo do transe em que estava. Uma armação? É uma golpista, gritou Sabrina, apontando dramaticamente para Dália. Ela está usando essa criança para tentar arrancar seu dinheiro. Olhe para ela, uma faxineira simples aparecendo no dia do nosso casamento com uma criança, dizendo que é seu filho. É óbvio que é um golpe. Murmúrios de concordância começaram a surgir entre alguns convidados. Afinal, fazia sentido. Um homem rico como Gael sempre seria alvo de pessoas que queriam se aproveitar. Dália sentiu como se tivesse levado um tapa no rosto. A acusação de ser uma golpista doeu mais do que qualquer xingamento. Eu não sou golpista, disse Dália, sua voz tremendo de indignação. Claro que vai negar, disse Sabrina com um sorriso cruel. É exatamente o que uma golpista faria. Aparece do nada, no dia mais importante da vida dele, com uma criança que pode ser de qualquer um. Léo, que não entendia completamente o que estava acontecendo, começou a chorar novamente. O barulho e as vozes altas o assustavam. Mamãe, por que a moça está gritando? Soluçou ele. É uma criança treinada, disse Sabrina para os convidados. Ensinaram ela a dizer essas coisas. É um golpe bem planejado. Mas algumas pessoas começaram a murmurar em desacordo. Como alguém poderia treinar uma criança de 5 anos para fingir algo assim? Seguranças! Gritou Sabrina, olhando ao redor da igreja. Tirem essa aproveitadora daqui antes que ela cause mais danos. Gael finalmente reagiu. Sabrina, pare, disse ele, soltando o braço dela. Pare! Gael, ela está tentando destruir nossa vida, nosso casamento. Ela não é golpista, disse Gael calmamente. Sabrina parou de gritar e olhou para ele sem acreditar.
Como pode ter certeza? Você nem conhece essa mulher? Gael olhou para Dália, que continuava segurando Léo no colo. Mesmo depois de 6 anos, ela tinha a mesma expressão doce e honesta que ele se lembrava. Eu a conheço, disse Gael, sua voz carregada de emoção. O silêncio voltou à igreja. Todos queriam ouvir o que ele tinha a dizer. Dália e eu tivemos um relacionamento. Há 6 anos. As palavras caíram sobre a igreja como uma bomba. Sabrina recuou, como se tivesse sido estapeada. Eu a amava, disse Gael, olhando diretamente para Dália. E se ela diz que Léo é meu filho, então ele é. Sabrina sentiu o mundo girando ao seu redor. Seu plano perfeito estava desaparecendo. Não! Gritou ela desesperadamente. Não pode ser verdade, você me ama, estamos nos casando. Mas Gael não estava mais olhando para ela. Seus olhos estavam fixos em Léo. Oi, disse Gael suavemente para o menino. Oi, respondeu Léo timidamente. Qual é seu nome completo? Léo da Silva Gonçalves. Mamãe diz que Silva é do papai que eu nunca conheci. Silva, o sobrenome de Gael. A confirmação final. Sabrina viu toda a sua vida desmoronando e fez a única coisa que lhe restava. Mentirosos! Gritou ela histérica. É um golpe! Uma farsa! Essa mulher é uma aproveitadora! E foi exatamente nesse momento que Dália tomou a decisão que mudaria tudo. O grito histérico de Sabrina foi a gota d'água. Dália havia passado 6 anos sendo humilhada pela pobreza, mas ser chamada de golpista na frente de 300 pessoas foi humilhação demais. Algo dentro dela se quebrou, não de tristeza, mas de coragem. Chega, disse Dália, colocando Léo no chão gentilmente. Sua voz não estava alta, mas havia uma firmeza nela que fez todos pararem de falar. Chega de mentiras, chega de humilhação. Ela caminhou pelo corredor da igreja com passos decididos. Não mais a faxineira aquada tentando fugir. Agora era uma mãe protegendo seu filho e defendendo sua honra. Você quer a verdade, disse Dália, olhando diretamente nos olhos de Sabrina. Então vai ter a verdade completa. Sabrina recuou instintivamente. Havia algo no olhar de Dália que a assustava. Eu não sou golpista, disse Dália, sua voz clara e firme. Não vim aqui pedir dinheiro, não vim aqui atrapalhar casamento nenhum. Eu só vim trabalhar. Ela se virou para enfrentar todos os convidados da igreja. Vocês querem saber quem eu sou? Eu sou Dália Gonçalves. Trabalho como faxineira nesta igreja há 3 anos. Trabalho como garçonete no café da esquina há 5. Crio meu filho sozinha desde que ele nasceu. Nunca pedi esmola para ninguém. E nunca usei meu filho para conseguir nada. Sua voz estava carregada de dignidade. Algumas pessoas na igreja começaram a se sentir envergonhadas. Há 6 anos, continuou Dália, olhando para Gael. Eu e você tivemos um relacionamento real, verdadeiro. Eu te amei com tudo que eu tinha no coração. Gael sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Quando seu pai morreu, você desapareceu da minha vida sem explicação, sem despedida, sem uma palavra. Murmúrios de compreensão começaram a se espalhar pela igreja. Uma semana depois que você sumiu, descobri que estava grávida. Tentei te encontrar, mas você havia se tornado inacessível, rico, poderoso, cercado de seguranças, e eu era só uma garçonete grávida que ninguém acreditaria. Dália tirou algo do bolso do uniforme. Era a foto antiga, amarelada pelo tempo. Esta foto é a única coisa que guardei de você. A única prova de que nosso amor foi real. Ela se aproximou de Gael e estendeu a foto para ele. Vira ela, disse simplesmente. Gael pegou a foto com mãos trêmulas. No verso, com sua própria letra, estava escrito: para Dália, o amor da minha vida, para sempre, Gael. Setembro de 2018. Gael sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Você se lembra? Perguntou Dália suavemente. Lembro, sussurrou Gael, sua voz quebrada. Então sabe que Léo não é parte de nenhum golpe. Ele é parte de nós.
Sabrina assistia tudo em desespero. Isso não prova nada, gritou ela desesperadamente. Qualquer um pode escrever qualquer coisa em uma foto. Dália se virou para ela lentamente. Você quer mais provas? Dália colocou a mão no bolso novamente e tirou algo que fez Sabrina ficar completamente pálida. Era o envelope de dinheiro. O mesmo envelope que Sabrina havia jogado aos seus pés na sacristia. Reconhece isso? Perguntou Dália, levantando o envelope para todos verem. Sabrina sentiu o mundo girando. Há 1 hora atrás, disse Dália, sua voz agora alta o suficiente para toda a igreja ouvir. Sua noiva me encontrou na sacristia e jogou esse envelope no chão. Disse que era para mim e meu filho desaparecermos para sempre. Murmúrios de choque se espalharam pela igreja. Ela sabia, continuou Dália, olhando diretamente para Gael. Ela sabia sobre nós. Ela sabia sobre Léo. Ela contratou um detetive para descobrir sobre nosso passado. Gael se virou lentamente para olhar Sabrina, sua expressão mudando completamente. É verdade? Perguntou ele, sua voz gelada. Sabrina olhou ao redor para todos os rostos olhando para ela com reprovação. Não havia como mentir agora. Eu só queria proteger nosso futuro, disse ela fracamente. Dália abriu o envelope e virou-o de cabeça para baixo. Notas de dinheiro se espalharam pelo chão da igreja, aos pés do altar. Ela me ofereceu isso para desaparecer, disse Dália. Para que você nunca soubesse que tem um filho. O silêncio na igreja era total. Gael olhou para o dinheiro espalhado no chão, depois para Sabrina, depois para Dália. Você recusou, disse ele, não como pergunta, mas como afirmação. Claro que recusei. Não sou golpista e meu filho não é mercadoria. Gael sentiu algo se partindo dentro dele. Não era só sobre ter descoberto que tinha um filho. Era sobre ter descoberto quem Sabrina realmente era. Padre, o casamento acabou, disse ele, sem olhar para Sabrina novamente. E então caminhou até onde Léo estava parado, observando tudo com os olhos grandes. Ajoelhou-se na frente do menino, ficando na altura dos olhos dele. Oi, Léo, disse suavemente. Oi, papai, respondeu o menino, sua vozinha cheia de alegria. Era a primeira vez que alguém o chamava de papai. E Gael sentiu que aquela era a única coisa que realmente importava. O som das notas de dinheiro caindo no chão da igreja foi como uma sentença final. Para Gael, tratava-se de descobrir quem realmente era a mulher com quem estava prestes a passar o resto da vida. Gael se levantou lentamente, seus olhos indo do dinheiro espalhado para Sabrina. Ela estava parada ali, com o vestido de noiva perfeito, mas com a máscara finalmente caída. 6 meses, disse Gael, sua voz baixa, mas cheia de repulsa. 6 meses de noivado e você nunca me contou que sabia sobre Léo. Sabrina tentou se aproximar dele, mas Gael deu um passo para trás. Gael, querido, eu posso explicar. Fiz isso por nós. Por nós? Tentando esconder a existência do meu filho? Você não entende. Ela poderia ter arruinado tudo, nossa vida, nossos planos. Você está falando sobre uma criança de 5 anos como se fosse uma ameaça aos nossos negócios? Sabrina olhou ao redor desesperadamente. Todos na igreja a encaravam com desprezo. Você não pode estar falando sério, disse ela, tentando uma última cartada. Você vai jogar fora nosso relacionamento por causa de uma faxineira? Gael olhou para Léo, que estava segurando na saia do uniforme de Dália. O menino tinha os mesmos olhos que ele via no espelho todos os dias, a mesma marca de nascença pequena na testa. Ele é meu filho, disse Gael com uma certeza absoluta. E você sabia disso quando tentou fazer ele desaparecer. Sabrina sentiu o desespero crescer no peito. Gael, por favor, pense no que está fazendo. Temos planos. Você vai jogar tudo fora por causa de um erro do passado? Erro! Repetiu Gael, sua voz subindo de tom. Você está chamando meu filho de erro? Eu não quis dizer isso. Eu quis dizer que você pode ter filhos comigo, filhos planejados. As palavras de Sabrina caíram sobre a igreja como veneno.
Até os convidados que ainda tinham alguma simpatia por ela se chocaram. Filhos planejados, disse Gael, incrédulo. Você está falando sobre crianças como se fossem objetos que se pode escolher ter baseado na conveniência. Dona Miriam, a mãe de Gael, se levantou da primeira fileira. Gael, filho, pense bem no que está fazendo, disse ela. Você tem responsabilidades. Não pode destruir tudo por uma impulsividade. Gael se virou para a mãe e ela viu algo em seus olhos que nunca havia visto antes. Determinação, clareza. A minha maior responsabilidade agora é ser pai do meu filho. Um filho que existe há 5 anos e que eu perdi por causa das suas pressões. Essa criança vai complicar tudo, insistiu Dona Miriam. A única complicação desnecessária aqui, disse Gael olhando para Sabrina, é ter quase me casado com uma mulher capaz de tentar subornar a mãe do meu filho. Sabrina sentiu lágrimas de raiva e desespero nos olhos. Você está cometendo o maior erro da sua vida. Está destruindo tudo por causa de uma fantasia romântica. Se tem alguém aqui que não está no nível dela, sou eu, disse Gael. Dália trabalha 2 empregos para sustentar nosso filho sozinha. Criou uma criança incrível, sem pedir ajuda de ninguém. Dália sentiu lágrimas de gratidão queimar em seus olhos. Você acha que existe alguma forma de resolver o fato de que você tentou esconder a existência do meu filho de mim? Disse Gael com uma frieza que fez Sabrina tremer. Nós não tínhamos nada real, disse Gael. Você acabou de mostrar quem realmente é. Ele se virou para o padre. Padre Manuel, não haverá casamento hoje. Gael então caminhou até Dália e Léo. Léo, disse Gael suavemente, ajoelhando-se na frente do menino. Você quer vir comigo conhecer onde eu moro? Os olhos de Léo se iluminaram. Posso, mamãe? Perguntou ele para Dália. Pode, meu amor, disse ela suavemente. Léo sorriu pela primeira vez em todo aquele dia. Papai, disse ele, testando a palavra. Você gosta de desenhar? Gael sentiu o coração se aquecer. Adoraria ver seus desenhos, disse ele, estendendo a mão para o menino. Enquanto Gael, Dália e Léo caminhavam juntos pelo corredor da igreja, Sabrina assistia de longe, ainda em choque. Seu sonho havia se transformado em pesadelo, e a pior parte era saber que ela mesma havia causado sua própria ruína. Ninguém ali jamais esqueceria o dia em que uma simples faxineira mudou o destino de um milionário com a verdade. Do lado de fora da igreja, o sol brilhava forte. Gael, Dália e Léo saíram juntos, deixando para trás o caos e os gritos de Sabrina. Léo caminhava entre os 2 adultos, segurando a mão de cada um, balançando os bracinhos como se fosse a coisa mais natural do mundo. Papai, disse Léo, olhando para cima, você é muito alto. Gael riu, uma risada genuína que ele não dava há anos. E você é muito esperto, respondeu ele, igual a sua mãe. Gael, disse Dália suavemente, precisamos conversar sobre como isso vai funcionar. Sobre Léo, sobre o futuro. Você está certa, concordou Gael, parando de caminhar. Temos muito a conversar. Ele olhou para Léo, que havia soltado as mãos deles e estava perseguindo uma borboleta. Primeiro, disse Gael, quero pedir desculpas por ter desaparecido da sua vida, por ter deixado você enfrentar a gravidez sozinha, por ter perdido 5 anos da vida do nosso filho. Você era jovem, estava sofrendo pela morte do seu pai, eu entendo. Não, disse Gael firmemente. Não há desculpa para o que fiz. Deveria ter conversado com você. Deveria ter lutado por nós. E por que não lutou? Perguntou Dália. Gael respirou fundo. Porque era covarde. Porque minha mãe me convenceu de que você era uma distração. Porque achei que estava protegendo você. Mas a verdade é que eu era covarde demais para enfrentar minha família e escolher o que realmente queria. E o que você realmente queria? Você, disse Gael sem hesitar. Sempre foi você. Léo voltou correndo até eles. Papai, você tem uma casa muito grande? Perguntou ele. Tenho, respondeu Gael, mas está muito vazia, muito quieta.
Posso colocar meus desenhos na parede? Gael sorriu. Pode colocar desenhos em todas as paredes, se quiser. E a mamãe pode morar lá também? A pergunta inocente de Léo fez os dois adultos se olharem. Era uma situação complicada. Eles haviam se separado há 6 anos. Eram pessoas diferentes agora. Léo, disse Dália suavemente, as coisas não são tão simples assim, meu amor. Por que não? Perguntou o menino. Vocês dois me amam. Eu amo vocês dois. A gente pode morar junto e ser uma família. Gael se ajoelhou na frente de Léo. Você tem razão sobre uma coisa. Nós dois te amamos muito e sempre vamos amar. Não importa onde a gente more, você sempre vai ter uma família. Mas eu quero que vocês dois fiquem juntos, disse Léo, fazendo beicinho. Dália se ajoelhou ao lado de Gael. Meu amor, eu e seu pai precisamos conversar bastante, mas uma coisa eu prometo. Você nunca mais vai ficar sem seu pai. E eu prometo, disse Gael, que nunca mais vou deixar você ou sua mãe sozinhos. Léo pensou por um momento, depois sorriu. Está bem, mas posso visitar a casa do papai hoje? Claro que pode, disse Gael. Enquanto caminhavam em direção ao carro de Gael, Dália não podia parar de pensar em como a vida havia mudado em poucas horas. Dália, disse Gael quando chegaram ao carro, eu sei que temos muito a conversar, mas quero que saiba uma coisa. O quê? Hoje, quando vi vocês dois na igreja, percebi que passei 6 anos vivendo uma mentira. Fingi que havia superado você. Fingi que estava feliz. Ele parou e olhou diretamente nos olhos dela. Não sei se você pode me perdoar. Não sei se podemos voltar a ser o que éramos, mas sei que quero tentar. Dália sentiu o coração acelerar. Eu também quero tentar, disse ela suavemente. Léo, que estava admirando o carro luxuoso de Gael, se virou para eles. Vocês estão namorando de novo? Perguntou com curiosidade. Gael e Dália riram. Ainda não, meu amor, disse Dália. Mas quem sabe? Gael levantou Léo no colo. Você já tem uma família completa, campeão. Tem uma mãe que te ama mais que tudo no mundo e um pai que acabou de descobrir que você é a melhor coisa que já aconteceu na vida dele. Léo sorriu e abraçou o pescoço de Gael. Eu te amo, papai. Eu também te amo, filho. Quando entraram no carro e se afastaram da igreja, Dália olhou pelo retrovisor e viu Sabrina saindo sozinha, com o vestido arrastando no chão. Por um momento, sentiu pena dela. Mas depois lembrou das ameaças, da tentativa de subornar uma mãe para esconder a existência de uma criança. O futuro estava incerto. Havia muito a resolver, muito a conversar, muito a construir. Mas pela primeira vez em 6 anos, Dália sentiu que estava exatamente onde deveria estar. Em uma família. Finalmente, em uma família. Para toda mulher que já teve o coração ferido pela dor do abandono, por uma decepção tão profunda que a fez acreditar que nunca mais seria capaz de confiar e amar. Para todo homem que no topo do mundo percebeu que sentia um vazio imenso, uma solidão tão grande que o fez duvidar de todo o seu sucesso. Para você que, para se proteger, construiu muralhas ao redor de si, sejam elas de autossuficiência e trabalho árduo, ou de riqueza e distância emocional. A história de Dália e Gael nos mostra uma das verdades mais difíceis e, ao mesmo tempo, mais bonitas da vida. Às vezes, a cura para a nossa maior dor pode vir do lugar que menos esperamos. Pode vir de uma criança com um desenho na mão ou de um grito inocente em uma igreja silenciosa. Ela nos ensina que seguir em frente não é esquecer a ferida, mas sim decidir que a cicatriz não vai mais governar o nosso futuro. É ter a coragem de olhar para o passado, reconhecer a dor que ele causou e ainda assim escolher dar um passo em direção à esperança, defendendo a verdade mesmo quando o mundo inteiro parece estar contra você. E nos mostra, acima de tudo, que as pessoas não são definidas por seus títulos ou por suas condições sociais, mas sim pelas escolhas que fazem e pelas ações que tomam.
Um homem pode sim cancelar o casamento mais esperado da sociedade para reconhecer um filho que nunca conheceu e, nesse gesto de coragem, encontrar seu verdadeiro valor e sua nobreza. Que esta história seja um lembrete de que um coração bom, mesmo que quebrado pela solidão ou pela decepção, ainda possui uma capacidade infinita de amar. E que o amor verdadeiro não é aquele que é perfeito, mas aquele que tem a coragem de se reconstruir, de se importar com as pequenas coisas, como os desenhos de uma criança, e de provar seu valor, dia após dia, com atitudes. A história de Dália nos ensina que uma mulher forte não é aquela que nunca cai, mas aquela que se levanta, limpa as lágrimas e luta pelo que é certo, mesmo quando todos duvidam dela. Que a dignidade não vem do dinheiro que temos, mas da honra com que vivemos. E a história de Gael nos mostra que um homem verdadeiramente poderoso não é aquele que tem controle sobre empresas e fortunas, mas aquele que tem a humildade de reconhecer seus erros e a coragem de mudá-los, mesmo que isso signifique decepcionar as expectativas de uma sociedade inteira. Não feche as portas para a felicidade por medo da dor do passado. Às vezes, o amor bate à nossa porta da forma mais simples e inesperada, através do sorriso de uma criança que só quer conhecer o pai. E se tivermos a coragem de acolhê-lo, de enfrentar os preconceitos e de lutar pela verdade, ele pode se tornar a nossa maior e mais bela bênção. Porque no final, o que realmente importa não é o que o mundo pensa de nós, mas o que fazemos por amor àqueles que realmente amamos. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!